caminho do empreendedorismo, um estudo das opções na atualidade. A economia tradicional é baseada na produção, distribuição e consumo de bens, buscando eficiência no uso de recursos, como define Sandrone. Porém, as mudanças sociais, tecnológicas e ambientais mostram limitações nesse modelo. Por isso, surgem as novas economias, que conforme Vaccaro e colaboradores, incluem inovação, sustentabilidade e impacto social como parte da atividade econômica. Nesse contexto, aparecem as startups, que são negócios inovadores, flexíveis e capazes de testar soluções rápidas. No Brasil, destacam-se startups sociais, que unem tecnologia e propósito para enfrentar desigualdades, como a Ponto Barbosa e Mansama. Já os arranjos produtivos locais, segundo Cardoso, Carneiro e Rodrigues, são concentrações de empresas e instituições que atuam juntas na mesma cadeia produtiva, fortalecendo a economia regional. Este trabalho analisa a economia verde no APL de apicultura de Turmalina, observando como essa atividade gera renda ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. A pesquisa é bibliográfica, conforme orienta Gil, utilizando materiais já publicados sobre o tema. Desenvolvimento. A economia tradicional pode ser definida como a ciência que estuda a sociedade e como ela lida com a escassez, analisando a produção e a distribuição e consumos de bens e serviços. Por séculos, essa concepção se baseou na lógica de mercado e na acumulação do capital das pessoas e na busca incessante por eficiência produtiva e lucro. Porém, os desafios são outros, como crise ambiental, crescente de desigualdade social e rápidas transformações tecnológicas. Mostram que esse paradigma linear é focado apenas no crescimento e tem seus limites. Precisamos de uma mudança de rumo. A emergência das novas economias. Nesse contexto surgem as novas economias. Elas representam um movimento de renovação que busca redefinir o papel da atividade econômica. A grande diferença está no foco. Enquanto a economia tradicional se orienta quase exclusivamente pela geração de lucro, as novas economias propõem integrar a criação de valor econômico com impacto positivo sobre as pessoas e no meio ambiente. Elas expandem o conceito do desenvolvimento, exigindo que o crescimento econômico esteja alinhado com a responsabilidade social e preservação ambiental. Um excelente exemplo é a economia circular. Ela rompe o modelo linear de produzir e usar e descartar, em vez disso propõe sistemas regenerativos capazes de reintegrar produtos e materiais ao ciclo produtivo, reduzindo o desperdício. A transição para as novas economias é um movimento estrutural, não é apenas uma mudança de conceito, mas sim adaptação essencial que reposiciona a atividade econômica para construir um futuro mais inclusivo e sustentável. As startups surgem como um dos principais símbolos das novas economias, representando organizações que se estruturam a partir da inovação, da rapidez e da flexibilidade em seus modelos de negócio. Essas empresas emergem em um contexto histórico marcado pelas transformações econômicas e tecnológicas iniciadas na década de 70, quando o esgotamento do paradigma da sociedade urbano-industrial impulsionou novas formas de produção e trabalho. Segundo o estudo As Startups no Contexto da Organização Capitalista, Financeira e Subjetivadas e Empreendedoras de 2020, as startups atuam em diferentes setores socioeconômicos e apresentam grande capacidade de adaptação aos mercados, prometendo criar e transformar produtos e serviços. No entanto, ao mesmo tempo em que favorecem a disseminação da cultura empreendedora e o desenvolvimento de soluções inovadoras, também refletem a lógica do capitalismo
financeirizado, em que a performance e a constante reinvenção se tornam exigências permanentes. Dessa forma, as startups representam tanto uma força motriz de inovação e crescimento econômico, quanto um fenômeno social que expressa novas formas de subjetividade e trabalho no cenário contemporâneo. Os arranjos produtivos locais, a APL, configuram-se como aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que mantêm vínculos de cooperação, aprendizagem e interação entre si mesmo, entre si e com instituições locais, como associações empresariais, órgãos governamentais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. De acordo com Cardoso, Carneiro e Rodrigues, em 2014, os APLs favorecem a especialização produtiva e a formação de economias de aglomeração, ampliando as vantagens competitivas decorrentes da proximidade geográfica e da troca de conhecimento. Além disso, promovem o desenvolvimento territorial ao fortalecer redes de confiança, identidade coletiva e governança local, especialmente entre micro, médio e pequenas empresas. Essa cooperação produtiva e inovativa, fundamentada na confiança mútua e na integração de competências, é essencial para o fortalecimento regional e para a construção de economias mais sustentáveis e inclusivas. Princípios alinhados às novas economias, que valorizam a colaboração e o desenvolvimento local como caminhos para o crescimento econômico equilibrado. O modelo econômico desenvolvido pela apicultura de turmalina reflete diretamente os princípios da economia verde, pois integra produção e conservação ambiental em um mesmo sistema. Fundada em 2016, a cooperativa reúne mais de 370 famílias de produtores, que desenvolvem atividades como a produção de mel e própolis, o reflorestamento com espécies nativas e ações de educação ambiental voltadas à conservação do cerrado. Porém, a implementação bem-sucedida da economia verde na APL de turmalina não é um caminho sem obstáculos, sendo o maior desafio a vulnerabilidade climática do semiárido mineiro. As secas prolongadas impactam diretamente a florada e reduzem a produção de mel. Além disso, a infraestrutura limitada da região dificulta o escoamento da produção e o acesso a mercados certificados e de alto valor. Para superar esses obstáculos, o APL precisa investir em inovação tecnológica. São necessárias startups de Green Tech, que podem desenvolver soluções específicas como monitoramento inteligente de colmeias, gestão climática remota e sistemas logísticos sustentáveis, garantindo eficiência e expansão mesmo diante de condições adversas. A tecnologia é a chave para que o APL supere as barreiras do clima e da logística. É a ponte entre a tradição e um futuro sustentável, mostrando que a economia verde é um caminho real para transformar desafios ambientais em oportunidades de desenvolvimento. Então, uma conclusão que chegamos é que o empreendedor ele busca fazer um empreendimento sustentável, equilibrando o seu risco e a sua capacidade de investimento. Então, nesse cenário, se busca nessas novas economias os seus riscos com governança para com sustentabilidade, tanto financeira como ambiente e social. Nesse cenário que nós verificamos, então os startups elas apresentam um resultado não tão agradável, apesar das promessas de liberdade financeira e grandes ganhos em curto período de tempo. A sobrevivência das startups não é longa. Ao contrário, os arranjos produtivos locais têm uma participação de empresas regionais em uma determinada localidade para que façam parte de um processo ou compor uma cadeia completa de produção, na qual é uma estratégia que a região se defende, se preserva nos seus negócios locais, busca financiamentos, possui uma capacidade maior de trabalho e de reinvestimento e, com ajuda governamental, promove pesquisa, comércio e a indústria local, tornando a região mais desenvolvida e mais caracterizada no comércio e no mercado.